todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando hoje aqui para mais um estudo bíblico, para mais um conhecimento. Convido você a assistir os vídeos aí do início ao final, para você ficar por dentro, ficar bem informado da palavra de Deus. Meus queridos, essa mensagem é porque a religião nos ensina, ou nos ensinou e continua ensinando, que vai haver um juízo final, que Jesus vai voltar em juízo para julgar todas as nações da terra. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que está escrito na Bíblia? Quais são as evidências bíblicas sobre esse assunto? Não sai daí não, vamos para o estudo. Em Mateus capítulo 10, do versículo 21 em diante, ali Jesus chama os discípulos, dá instruções e vai falando, vai profetizando as coisas que vão acontecer antes da sua vinda. No versículo 21 está escrito: e o irmão entregará à morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Versículo 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui ele está falando para não morrer a morte física. 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Veja, Jesus já começou dizendo que ali naquela missão dos seus discípulos de pregar o Evangelho nas cidades de Israel, e Jesus profetiza que o que vai acontecer é que o povo ia odiar eles por causa da palavra de Jesus, e Jesus continua dizendo que filho mata pai, pai mata filho, aquelas coisas, essas profecias que vai acontecer. Mas Jesus no final disse a eles: olha, antes de vocês terminar de percorrer todas as cidades de Israel, eu venho. Então, por aqui, já começamos a entender que não tem como aqueles discípulos de Jesus, que Jesus estava dando aquelas instruções, estar vivos até os dias de hoje. Não tem como, meus queridos. Já passou aí mais de 2000 anos. Jesus disse que eles não vão morrer. Então Jesus estava mentindo? Ou Jesus estava falando a verdade? Ou a religião está mentindo? Quem está faltando com a verdade? Vamos dar continuidade para nós entender. Em Mateus 16, do versículo 26 em diante, está escrito: pois que aproveito ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Jesus ensinando. Ou que dará ao homem em troca da sua vida. Jesus falando ali da vida carnal. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Jesus estava ensinando em Israel, em Jerusalém, ensinando ali aquela nação judaica, aqueles hebreus descendentes de Abraão que estava ali, a qual Jesus tinha vindo para livrar eles do sistema religioso, das leis da época. Versículo 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus estava falando de morte física, do corpo físico. Vocês não vão morrer antes que eu venha no meu reino, na glória do meu Pai. De novo, Jesus mentiu?
a Bíblia está escrita errado? A religião está com a verdade? Meus queridos, a Bíblia, ela está afirmando que esse evento já aconteceu. Vamos continuar o estudo, porque não tem como essas pessoas estar vivas até os dias de hoje. A profecia que Jesus profetizou sobre o templo de Jerusalém, Mateus 24, quando Jesus sai do templo com os seus discípulos, que eles olham para aquele templo, eles vê, no templo ali, maravilha, aquelas pedras bonitas, adornadas, e eles, admirados com aquilo, vai falar com Jesus, mas Jesus profetiza sobre aquele templo. E a religião fala que Jesus estava profetizando sobre o mundo, mas ali, vê na sua Bíblia, está Jesus profetizando contra o templo de Jerusalém. E no versículo 30 em diante, Jesus diz, continuando, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. As tribos da terra, ele está falando das tribos, das 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, ele não está falando do mundo inteiro. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grandes clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é palavra profética. Jesus estava profetizando, e aqui essas palavras, como trombeta, anjo é mensageiro, aquele que estava pregando a palavra. Trombeta é a voz que eles iam gritar e anunciar o que estava acontecendo. E vento aqui é guerra, as guerras que iam acontecer. Vento em profecia é guerra. Versículo 32, aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna terno e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus aqui usa o conhecimento dos discípulos, o conhecimento do povo de Israel para essa profecia, porque eles mexiam com agricultura, com lavoura, eles mexiam com vinha, com uva, e eles sabiam que quando aquelas folhas caíam no chão, que brotava novamente, porque o verão estava próximo. E aqui ele usa isso daí para falar, aqui do versículo 33, igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Próximo, mesmo às portas. Quando os discípulos vissem acontecer, aquelas coisas que ia acontecer, que ele tinha profetizado, sabeis que já estava chegando, já estava ali próximo. E para confirmar isso, no versículo 34 de Mateus 24, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Esta geração. Meus queridos, quanto tempo dura uma geração? Quase 3.000 anos, 2.000 anos, 2.500 anos? Não, uma geração, ela dura em torno de 40 anos. Então, se Jesus diz que não passará essa geração até que essas coisas se cumpram, se aconteçam, como está esse pessoal ante os dias de hoje? Porque ele estava apontando para aquela geração que estava ali presente na época que ele estava vivendo. Como está, se alguém tem um conhecimento ou sabe de alguém que está vivo lá em Jerusalém, lá em Israel, vivendo, pregando o Evangelho com os discípulos, como essa geração que Jesus está falando, se tem alguém vivo, escreve aí que conhece, que sabe onde eles estão, o paradeiro deles, e como está o estado de saúde de cada um deles. Em Mateus 26, no versículo 62, aqui é Jesus sendo acusado.
pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, das leis, as 613 leis que não podia ser transgredida, e eles eram donos da lei, eles eram quem fazia a lei ter força, ter poder. Então eles estão aqui com Jesus preso. Ali eles prenderam Jesus e agora está interrogando e culpando e condenando para a morte. E aí um deles diz: levantou então-se o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? Porque Jesus estava calado e eles condenando ali, julgando, Jesus calado. Versículo 63, 63, Jesus, porém, guardava em silêncio, e o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ali eles continuam julgando. No versículo 64, respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Veja, verei em breve. Jesus estava falando não comigo e não com as nações, as gerações futuras. Jesus estava falando com aquele que estava interrogando, com aquele que estava julgando. Vereis em breve, meus queridos. É logo, é já. Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, meus queridos, mais uma vez, a Bíblia diz que aquelas pessoas precisavam estar vivas, precisavam estar com a saúde, ali, com a consciência, para ver Jesus voltar no seu reino, na sua glória. Em breve, ele diz, é logo. A religião também nos diz que o Apocalipse, quando vê qualquer coisa acontecendo, qualquer fúria da natureza, eles dizem: olha, Jesus está voltando. Olha os sinais, olha as profecias se cumprindo. Falando que aquelas profecias que Jesus profetizou ou já cumpriu, eles dizem que não, vai estar para o futuro, que vai vir. E essas profecias não eram para nós. Essas profecias não eram para os gentios da nossa era. Vejamos aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo de número 1 em diante. Vamos estudar até o 11. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Veja as coisas que brevemente devem acontecer. O que é brevemente? É logo, meus queridos. E notificou João das coisas que brevemente devem acontecer. A religião diz que é para o futuro. Se é brevemente, é logo. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. E ele diz no versículo 3, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja aqui do versículo 1 ao 3, breve e próximo. Jesus não estava mentindo, a Bíblia não está mentindo, que está afirmando que era uma coisa que ia acontecer logo após a morte e a ressurreição de Jesus, e mesmo assim durou um período de tempo. No versículo 4 ele diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja aí
ele fala, nos libertou dos nossos pecados. Veja que a religião diz que a gente continua sendo pecador. A Bíblia diz que nos libertou, falando com os hebreus, nos libertou dos nossos pecados. No versículo 6, e nos fez reinos sacerdotes para Deus, seu Pai, e ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim. Amém. Veja que até mesmo aquelas pessoas que ultrapassaram, que feriram, que furaram Jesus, iam estar vivos para ver que realmente Jesus era o Filho de Deus e que tinha, sim, a profecia ia se cumprir. E ali eles iam ser julgados. E eles iam ver que cometeu grande erro, grande equívoco. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, agora João vai falar dele. Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição e no reino, e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu vi, ou seja, eu fui arrebatado em espírito, e no dia do Senhor ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, uma voz forte. Versículo 11, que dizia, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, meus queridos, o Apocalipse não é para os nossos dias e não era para as nações gentias. Era para aqueles hebreus, aqueles judeus que viviam na Ásia. E daí em diante, se você continuar lendo o Apocalipse, você vai ver que tudo tem 7. 7 cartas, 7 cavalos, 7 selos, porque ali era a revelação de Jesus, das coisas que ia acontecer para aqueles hebreus, aqueles judeus que viviam e moravam na Ásia. Então, meus queridos, a palavra de Deus, elas nos revelam que aquelas pessoas já morreram todas, não tem ninguém mais vivas, esperando a volta de Jesus. A evidência bíblica é bem clara. Quando Jesus profetiza em Mateus 24, ele não está profetizando para o mundo, ele está profetizando para Israel, para Jerusalém, para o templo. Isso aconteceu. Se você pegar essa profecia e comparar com a história de Flávio Josefo, isso aconteceu no ano 70, depois da morte e ressurreição de Jesus. Deus usa o Império Romano e destrói totalmente Jerusalém. E o templo onde era pregado as leis, o templo de Salomão, aquele templo de Jerusalém. As informação bíblica é bem clara. Já aconteceu, porque não tem mais ninguém vivo. Jesus diz, vocês não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem. Não tem mais ninguém vivo daquela época. Aquela geração já passou. Jesus disse, essa geração não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem. Então, mais uma vez, a religião não está com a verdade. Vê na sua Bíblia, estuda. Se você talvez discorda e tem base bíblica para questionar, deixa nos comentários, mostra qual versículo, qual capítulo que está falando diferente, que aí a gente vamos conversar, vamos chegar a um conhecimento. Então chegamos ao fim de mais uma mensagem. Agradeço a paciência de todos. Estou muito feliz por vocês inscritos no canal.
Graça e paz. Até um próximo vídeo.